No próximo dia 7 de setembro, completam-se 200 anos que o imperador Dom Pedro I proclamou o grito de independência às margens do rio Ipiranga, deflagrando o processo que consolidou o território e a nação brasileira. Em vários estados do país, acontecem palestras, mostras, desfiles e outras manifestações em comemoração à separação política de Portugal. Um dos pontos altos das celebrações do 7 de setembro é a chegada ao Brasil do coração de Dom Pedro I, prevista para o dia 22 de agosto. O traslado do órgão será feito da Igreja da Lapa, no Porto, em Portugal, para o Palácio do Planalto, em Brasília, onde o coração será recebido com honras militares. A Declaração de Independência do Brasil é fruto de um processo histórico, político e econômico, com manifestações das elites dominantes tanto no Brasil como em Portugal. No Brasil, havia a insatisfação das oligarquias regionais com a pesada tributação do comércio para sustentar a coroa portuguesa, que havia se mudado para o Brasil em 1808 e elevado a então colônia à categoria de império, no Reino Unido de Portugal, Brasil e Algarves, no ano de 1815. Em Pernambuco, a insatisfação com a coroa culminou com a deflagração da Revolução de 1817, na qual a província se proclamou como Estado independente de Portugal e por 75 dias experimentou a República, até ser derrotado pelas forças do Império Português. Pelo lado português, havia uma forte insatisfação das elites contra a dominação do território de Portugal pelos ingleses, após a expulsão do exército de Napoleão Bonaparte. Esta insatisfação resultou na Revolta Liberal do Porto. A historiadora Carla Teixeira, pesquisadora da Universidade Federal de Minas Gerais, explica este fato histórico que acelerou a independência do Brasil de Portugal. E, finalmente, em 1820, quando acontece a Revolução Portuguesa, o que foi a Revolução Portuguesa? As famílias importantes de Portugal estavam inconformadas com a permanência da família real aqui no Brasil. Então, eles tentaram implantar um tipo de parlamentarismo que submetesse o poder da monarquia a uma Assembleia Legislativa e algum parlamento, um modelo parecido com o que havia na Inglaterra. A partir desse processo, a família real foi obrigada a retornar a Portugal, e é nesse contexto que surge, a partir de 1820, o processo, a ideia de independência. É preciso que o Brasil se torne independente politicamente de Portugal. Por quê? Porque as elites aqui do nosso país já estavam estabelecendo relações comerciais com outros países e havia a necessidade de ter a independência administrativa e a independência política para que essas relações comerciais pudessem, de fato, ser consolidadas. A pressão das elites portuguesas forçou a família real a retornar a Lisboa. O imperador Dom João nomeou então seu filho mais velho, Dom Pedro de Alcântara e Bragança, como príncipe regente do Brasil, em 1821. Dom Pedro se rebelou contra o retorno do Brasil ao status de colônia, como queriam os portugueses, e assim declarou a independência de Portugal. Em 12 de outubro de 1822, o príncipe foi aclamado Dom Pedro I, imperador do Brasil, sendo coroado e consagrado em 1º de dezembro de 1822. O país passou a ser chamado como Império do Brasil. Além de beneficiar a pequena parcela da elite local, o novo Império do Brasil se manteve sustentado na sua vocação escravocrata, inclusive intensificando o tráfico de escravos da África, como explica o historiador e professor Lindener Pareto. A independência do Brasil traz o quê? A reinvenção da escravidão. Nós vamos nos tornar os reinventores da escravidão num processo que vai ser chamado de uma segunda escravidão. Já na era da liberdade, o Brasil vai ser o campeão do tráfico e vai receber mais de 1,5 milhão de africanos escravizados em 30, 40 anos, que dá mais de 45% do que foi feito nos 3 séculos anteriores. Pasmem, é isso que vai acontecer. Então, o que é a independência do Brasil? A gente falou do que não é. O que ela é? Ela foi uma independência que reinventou a escravidão, num aumento inédito de escravizados africanos, entre a presença da corte até a abolição do tráfico em 1850. Na próxima aula eu vou falar melhor disso. Então, mais de 1,5 milhão de africanos escravizados entraram nesse período. É mais de 40% de todos os africanos desembarcados forçosamente como escravos nos 3 séculos anteriores. Ou seja, a marca
de origem da fundação do Brasil como nação independente de Portugal é: nós escolhemos a escravidão, o tráfico e a violência da escravidão. Isso é a marca do Brasil. A gente se lambuza até não querer mais. Nos tornamos os campeões da escravidão. Isso também ajuda a entender, entre outras coisas, né, por que nós somos o único agregado colonial, território, que também não se fragmentou em várias partes, em vários pedacinhos. Em partes tem a ver com uma unidade escravocrata da elite brasílica brasileira em construção, né? Ela opta pela escravidão. Portugal reconheceu a independência do Brasil e, em 29 de agosto de 1825, foi assinado o Tratado de Amizade e Aliança entre o Brasil e Portugal. Em troca do reconhecimento como Estado soberano, o Brasil se comprometeu a pagar ao Reino de Portugal uma indenização substancial e assinar um contrato de comércio com o Reino Unido, como indenização por sua mediação. O bicentenário da independência do Brasil também traz uma grande novidade, já há algum tempo aguardada pelo público paulista e também brasileiro. O Museu do Ipiranga, que está fechado desde 2013, reabre as suas portas no dia 7 de setembro. O museu foi ampliado e agora terá 6.800 metros quadrados, o dobro do tamanho anterior. Desde 2019, o edifício foi restaurado, assim como as peças do museu. Ao todo, cerca de 4.500 peças que contam a história da independência do Brasil estarão expostas no Museu do Ipiranga, que fica localizado no bairro do Ipiranga, na capital paulista.